Graça e paz, amada igreja. Eu de muita alegria estar aqui novamente com os irmãos. Já estive aqui em outra oportunidade e também estava ministrando a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande poder compartilhar o Evangelho, poder compartilhar a doutrina bíblica com os irmãos. Estou lá da Igreja Batista da Urbis, né? Alguns irmãos me conhecem aqui, da Igreja Pastor Helry. E eu trago também um abraço de toda a comunidade Batista da Urbis, né? A figura do nosso pastor também. Um abraço a todos os irmãos. Desde já também agradecendo a oportunidade, pastor Davi, pela confiança, né? E nos dá a oportunidade para compartilharmos a Escritura com os irmãos. Amém? Irmãos, sem muita delonga, vamos abrir no texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, orando e iniciando então assim a nossa exposição. Colossenses 3, a partir do verso 18. Diz assim: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Continuando o capítulo 4. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vocês têm um Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai, ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Amém? Irmãos, há uma jornada no livro de Colossenses, olhando para a eternidade, o diário de um peregrino, né? E aqui nesse texto, é um texto em qual o apóstolo Paulo vai aplicar tudo o que ele tem dito, tudo o que ele disse anteriormente a respeito da autoridade de Cristo sobre a igreja. Não somente sobre a igreja, mas a sua suficiência sobre todas as coisas, desde a nossa salvação, a nossa visão do mundo, e agora aplicando aqui tanto ao nosso casamento quanto à nossa vida prática, nosso trabalho, nossas relações. Então, Cristo é soberano. E a igreja, por estar unida a Cristo, ela tem o Senhor soberano. E o Senhor soberano, o Senhor Jesus, nos dá deveres recíprocos. Então, ao falar nesse texto, podemos propor um tema como os deveres de Deus para os seus filhos. Os deveres de Deus para a igreja eleita. E como vamos aplicar isso à nossa vida cotidiana. Então, iniciando os versos 18 e 19,
nós temos os primeiros deveres. E aqui é bom a gente pensar em como o mundo interpreta o que nós chamamos de submissão bíblica. Não é? A gente sabe que a igreja, ela luta, o mundo vai militar constantemente contra a igreja sobre esse assunto. Não é? Nós vemos, por exemplo, as feministas, os grupos feministas que deturpam esse papel da mulher. Não somente isso, são contra, bate de frente a o que a Escritura diz de submissão bíblica, ou os deveres da mulher no que concerne o casamento e ao seu marido. Por exemplo, recentemente, em uma conferência, uma feminista chamada Naomi Goldenberg, ela disse o seguinte: nós mulheres daremos um fim a Deus. Outra sacerdotisa pagã de um grupo feminista de esquerda disse: eu invoco a proteção do povo da deusa contra a ira do fundamentalismo de direita e seu Deus. Dentre essas falas e tantas outras, nós sabemos que o mundo odeia o que a Escritura diz, submissão bíblica. E aqui a gente tem Paulo, o apóstolo Paulo falando: mulheres, cada um de vós seja submisso ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Mas em que consiste, minhas irmãs, meus irmãos, a submissão bíblica? Nós entendemos que a mulher cristã, ela deve reconhecer e obedecer ao seu marido como o governo, como o que nós chamamos de o cabeça federal do lar. E que essa autoridade não vem dele mesmo, mas foi Deus quem o constituiu como autoridade e governo no seu lar. Então, ela é chamada a ser a sua auxiliadora idônea. Então, isso significa que ela vai suprir o que faltar. Ela é perfeita para aquilo. Ela é feita para aquilo. Para ser a sua auxiliadora, aquela que vai dar o suporte. O homem não é completo só. O governo só pode funcionar em um lar. O que consiste em um lar é um homem e uma mulher. Isso consiste em um lar. Então, nós vemos, por exemplo, em Gênesis, o homem não podia ter comunhão com os animais. O homem não encontrou entre os animais, entre as criaturas, o animal que pudesse ser auxiliador. Mas Deus fez. Deus viu que aquilo não era bom, que o homem estivesse só. Portanto, fez a sua auxiliadora. E eu quero convidá-los agora a abrir em Efésios 5, versos 22 e 23, a fim de que na nossa mente isso fique estabelecido. Efésios 5, 22 e 23. Diz assim: esposas, cada um de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Serve como a figura do homem e a figura de Cristo são semelhantes. Assim como Cristo é o Senhor soberano, é o cabeça federal da igreja, de uma maneira semelhante, e como que uma sombra, o homem é o cabeça do seu lar. Então, a mulher cristã, voltamos para o texto agora de Colossenses. A mulher cristã agrada a Deus, sendo submissa ao seu marido, porque ela reconhece que Deus estabeleceu o seu marido como autoridade do lar. Isso não significa que a mulher não possa dialogar com o seu marido, ou como o grupo feminista vai deturpar isso, dizendo que a mulher é humilhada, e entre outras coisas. Isso não é verdade. É mentira. Até porque nós vamos ver no decorrer desse texto que o marido, ele exerce a sua autoridade instituída por Deus com amor, não sendo grosseiro, ríspido, autoritário. E vamos ver isso de acordo com a exposição. Então,
Isso é imperativo, meus irmãos. Quando o texto diz sede submissas, no grego é um imperativo. O que é isso? Significa que a mulher cristã, ela deve submissão mesmo se o seu marido não for crente. Mesmo se ele for um ímpio, ela ainda deve reconhecer ele como autoridade do lar. Para que a gente possa compreender isso, o texto de Pedro nos esclarece. 1 Pedro 3, 1 e 2. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura. 1 Pedro 3, versos 1 e 2. Diz assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles são contra a palavra, observe, são contra a palavra, sejam convertidos, sem admoestação, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Então, a mulher cristã que vive uma espécie de julgo desigual com seu cônjuge, ela agrada ao Senhor e ela é submissa com seu testemunho piedoso de uma mulher crente. Isso faz com que seu lar seja santificado por Cristo, e através do seu testemunho, de sua piedade, de sua santidade, ela então é submissa ao seu marido, mesmo se ele for incrédulo. Nós observamos como esse imperativo de Paulo é fundamental na compreensão do texto. Porque imagine uma mulher crente que, pelo fato de seu marido não ir à igreja, ou pelo fato do seu marido não ser crente, ela então deseja então não ser submissa, ou acha que seu marido deve ser rejeitado. Não. E Paulo nos adverte em diversas situações que, se o incrédulo se apartar, que ele se aparte. Mas que a mulher deve exercer, assim, a sua submissão diante dessa situação. Voltamos para o texto de Colossenses. A partir agora do verso 19. Primeiro nós vimos os deveres da mulher. Algumas Bíblias vão colocar o tema deveres domésticos. Só que esse texto não se limita ao lar, a uma casa, aos domésticos. Mas ele vai além, vai na relação de trabalho, na relação social. E agora nós temos aqui os deveres do marido. Observe que Paulo está aplicando aqui a sua teologia. Estamos em um texto prático. Estamos em um texto em que Paulo está aplicando diretamente a realidade do lar, do casamento, da igreja, da vida individual de cada crente. E nos é dito: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. O marido é chamado, de fato, a amar sua esposa. Isso significa que ele a coloca em primeiro lugar em todos os sentidos, falando. Ele supre a necessidade de sua esposa para depois pensar em si mesmo. Ele é chamado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual foi, que grau foi o amor de Cristo pela igreja? Isso está em Efésios 5, 25 e 26. Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Se a mulher é chamada à submissão, o marido é chamado a amá-la até a morte. É isso que quer dizer um cabeça federal. Amá-la até a morte. Amá-la como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Então, ele exerce a sua liderança. O marido cristão, ele vai exercer a sua liderança, o seu governo, não sendo um marido, não sendo uma autoridade ríspida, autoritária, grosseira. O caráter dele é manso. Pelo fato de Cristo
ser manso, ser humilde de coração. Cristo não grita com a sua noiva, não é? Cristo não humilha a sua noiva, nem a submete a nenhum tipo de maus tratos. Em momento algum na Escritura nós vamos ver isso. Muito pelo contrário, ele resgata a igreja, ele limpa a igreja e ele santifica a igreja. Hoje nós vivemos uma realidade em que os homens são preguiçosos para ler a Escritura, em que os homens são preguiçosos para o culto doméstico, em que os homens são preguiçosos para ensinar a sua esposa, os seus filhos. Essa é uma realidade terrível. Porque o marido santificado que ama a sua esposa com amor sacrificial, ele também a santifica. E meus irmãos, muitos homens reclamam de mulheres que não são submissas, que são terríveis. Um lar com a esposa insubmissa de fato é algo terrível, mas pior e um desastre é um lar com um marido não santificado. Se de fato uma esposa insubmissa é um gotejar contínuo, né, no dia de uma grande chuva, se melhor é morar no deserto com uma mulher briguenta, imagine um marido não santificado. O quanto esse lar ele é negligenciado, o quanto a sua esposa se torna vulnerável, seus filhos vulneráveis, porque ele negligencia o seu papel. Mesmo ele negligenciando o seu papel, Deus o chama à prestação de contas. Quando Deus dá deveres, quando Deus delega autoridade a um homem como chefe do seu lar, certamente ele o chama à responsabilidade. Ele prestará contas. Como ele exerceu o seu governo, sendo ríspido, grosseiro, autoritário ou negligente em muitos aspectos. E a partir do momento que nós negligenciamos, nós como homens crentes, negligenciamos o culto doméstico, negligenciamos a leitura bíblica, negligenciamos um proceder de uma autoridade no lar, com grosseria, nós não estamos exercendo como Cristo nos ordenou. E com certeza o nosso lar vai refletir isso. Vai ser um lar em que vai haver conflitos, gritaria, um lar onde ao invés de ser um manancial de paz, de graça, vai ser algo terrível, perturbador, como acontece frequentemente em muitos lares. Avançando, meus irmãos, a partir do verso 20, após Paulo estabelecer os deveres das esposas e dos maridos, Paulo continua a sua exposição e a aplicação da sua doutrina da autoridade. Filhos, diz o versículo 20, obedecei em tudo os vossos pais, porque essa atitude é agradável ao Senhor. Ainda no contexto da autoridade, os filhos são chamados a ser obedientes à liderança e ao governo de seus pais. Observe a hierarquia aqui. Né? Os filhos são chamados agora, conforme diz Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, que Yahvé, teu Deus, te dá. Então Paulo, em concordância com toda a Escritura, concordância com o Antigo Testamento, com o Decálogo e com as outras porções da Escritura, que diz que os filhos devem honrar, respeitar, reverenciar o seu pai e a sua mãe como autoridade, como um governo sério, como um governo em que você se submete àquela liderança, por saber que ela foi, em primeiro lugar, constituída por Deus. Foi Deus quem constituiu seu pai e sua mãe como líderes, como governo, como autoridade. Esse mandamento, de fato, ele é seguido de uma promessa, de uma vida longa. Desrespeitar os pais é desrespeitar a Deus e não honrá-lo. Os filhos rebeldes e desobedientes estão atraindo a ira de Deus para si. Deus certamente punirá toda desobediência, toda falta de não se submeter àquela autoridade, àquele governo que o Senhor estabelece.
E aqui, meus irmãos, filhos, é imperativo também. Os filhos devem respeito e obediência aos pais, mesmo se eles forem ímpios e maus. Mesmo nessa situação, por motivo de sua consciência para com Deus. Isso não significa, meus irmãos, que se de alguma maneira os pais tentarem desviar o filho do seu caminho do Senhor, se em um lar cristão apenas o filho for crente e os pais então começam a perseguição, ele deve honrar primeiro o seu Senhor. Ele é chamado a obedecer primeiro a Deus do que aos homens, mas ele deve reconhecer que em vários aspectos de obediência, em ordens, em deveres domésticos, o Senhor constituiu seus pais como autoridade. E ao respeitar, ao honrar, ao obedecer, ao escutar, nós honramos a Deus e estamos de fato obedecendo. Não somente isso, e o verso 21 agora também nos dá deveres dos pais para os filhos. Percebe como Paulo ele é detalhista, que ele vai aplicando a realidade geral. Diz assim o verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Algumas traduções vão trazer desencorajados. Os pais não devem exercer liderança sobre os filhos com severidade e autoritarismo. O mesmo se aplica na realidade do esposo com a sua esposa, se aplica também aqui os pais para com os filhos. Não devem com seu mau humor e com gritos tentar educá-los. Imagine que um lar onde os pais gritam constantemente os filhos, onde os pais exercem a sua autoridade com severidade, sendo ímpios em muitos aspectos. Não é assim que se aplica a autoridade. Ao fazer isso, eles estão irritando seus filhos. Eles estão tornando eles, deixando eles desencorajados, desanimados. Os filhos que são provocados a ira ficam desanimados, desencorajados a obedecer os pais. É de fato o que Paulo está dizendo. E então, eles vão desafiar essa liderança e vão se tornar filhos desobedientes. Existem pais que aplicam com severidade, disciplina aos filhos. E mesmo assim, os filhos são desobedientes. Então, o que o texto nos diz é que não provoqueis a ira. Efésios 6:4 diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Meus irmãos, devemos ser mansos e humildes. Devemos exercer a nossa disciplina. Até mesmo a disciplina deve ser exercida com amor. Não é uma disciplina que é ímpia. Observe como em várias porções da Escritura diz que eu prefiro cair, Davi orando, eu prefiro cair na mão do Senhor, pois o Senhor é misericordioso. O Senhor não nos castiga para sempre, pois Ele é misericordioso. E esse é o caráter de Deus. Nós, como pais, devemos aplicar a nossa realidade com os nossos filhos, sendo misericordiosos. Até mesmo quando for aplicar o que nós chamamos como uma surra, devemos aplicar como pais crentes e não como ímpios. Devemos entender isso. É isso que o Senhor está falando com os pais aqui dessa noite. Então, exercer a nossa liderança com sabedoria e prudência vai nos fazer pais em que os filhos têm o prazer de obedecer, têm o prazer de seguir essa liderança que foi constituída pelo Senhor. Irmãos, adiantando, verso 22 diz assim, Paulo agora vai aplicar a outra realidade, a outra esfera social. Diz assim, a minha tradução traz escravos, algumas trazem servos. Obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados como quem age somente para
contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Irmãos, devemos entender um pouco o contexto antigamente. Antigamente, os escravos, ou os trabalhadores, não tinham tantos direitos como se tem hoje. Eles serviam aos seus senhores em condições bem piores do que os assalariados de hoje. Né? O mundo antigo, por exemplo, principalmente a Roma antiga, tinha muitos escravos e mais escravos do que senhores. E Paulo, longe de apoiar a escravidão como uma ordem da escritura, fala que a autoridade dos senhores foi também estabelecida por Deus. Devemos entender aqui que em várias porções da escritura, o Senhor vai colocar leis, limites na escravidão. Por exemplo, o escravo hebreu, ele servia seu senhor durante 7 anos. Depois de 7 anos, ele poderia sair livre. Inclusive, se tivesse esposa, se tivesse filhos, em nenhum lugar do mundo antigo, escravos tinham direito, como a Escritura vai colocar limites, vai pôr leis. Justamente porque a Escritura vem do alto. E o Senhor zela também, o Senhor é misericordioso para com os escravos. Então, mesmo os escravos hebreus, eles tinham direitos. Eles poderiam sair livres após 7 anos de serviço. No entanto, aqui estamos falando de um povo gentil, de um povo que não tinha o Antigo Testamento. Né? E a Roma antiga havia esses escravos, muitos escravos, poucos senhores. E Paulo aqui tenta estabelecer uma ordem, né? Estabelecer deveres que os escravos deveriam seguir para com os seus senhores. Então, a partir do verso 22 e 23, verso 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para com os homens. Paulo aqui, ele não recomenda uma guerra de classes como o marxismo propõe. Interessante isso, né? Ele não recomenda que os escravos, aqueles que estavam sob o senhorio de alguém, se tornassem rebeldes. Vamos agora uma guerra de classes, os escravos contra os grandes senhores. Paulo não recomenda isso. Muito pelo contrário. Paulo recomenda: obedecei em tudo os vossos senhores, não servindo apenas os supervisionados, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. O que isso significa, meus irmãos? Os escravos não deveriam trabalhar como se estivesse trabalhando para os senhores, mas como se estivesse trabalhando para Deus. O marxismo propõe que há uma grande guerra de classes. Há os senhores opressores, aqueles que oprimem as pessoas, e há os fracos, os miseráveis, e há uma terrível guerra, e os escravos devem subjugar os senhores, né? Os capitalistas, os burgueses opressores. Mas isso é antibíblico. Observe que a linguagem de Paulo aqui, Paulo reconhece e recomenda que a autoridade, hoje aplicando a nossa realidade de patrões, de empregadores, é constituído por Deus. É Deus que dá riqueza a um, a fim de que ele possa dar muitos empregos para outras pessoas. E Paulo chama aqui a obediência: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Meus irmãos, a maneira de nós exercermos e trabalharmos para a glória de Deus é trabalhar com o seguinte pressuposto em mente: eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha função, trabalhando aqui para o Senhor. Eu trabalho para a glória de Deus. Mesmo que não esteja alguém te supervisionando, você sabe que o Senhor está ali. Ninguém está olhando. Deus está. O Senhor está. O Senhor está em todo lugar. Então, nós trabalhamos para muitas pessoas. Então, entendendo que elas foram estabelecidas por Deus. Elas foram estabelecidas por Deus.
E ao realizar todas as nossas atividades como para o Senhor, não vamos ficar preocupados ou frustrados quando formos injustiçados. Por quê, meus irmãos? Porque nós descansamos em Deus. Porque, embora sejamos escravos, receberemos a herança como filhos. Receberemos a herança como os filhos. E nessa esfera, o Senhor estabeleceu autoridades. É o que o verso 24 vai dizer. Consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estáis servindo. Maneira maravilhosa de encorajar os escravos daquela época, em que não se tinham tantos direitos, em que se tinha senhores terríveis. E nós podemos nos lembrar aqui perfeitamente do caso de Onesíforo, né, com Filemão, em que Filemão era um senhor de escravos. E ao seu escravo fugir, Paulo recomenda que ele o aceite como um irmão em Cristo. Não é? Então, Onésimo, o escravo Onésimo, era um fugitivo, né, se tornou cristão, e Paulo vai rogar a Filemão que o aceite como um irmão em Cristo, com todo respeito e zelo. A melhor maneira de se encorajar os escravos, não somente para evitar uma espécie de rebelião, mas para estabelecer a ordem, em que os escravos deveriam ter a consciência de que não trabalhavam para seus senhores, mas que trabalhavam para Deus, e, portanto, deveriam exercer a sua função com amor e alegria. E nós lemos em Efésios 6:9 o seguinte: vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o vosso também, que está no céu, e não faz diferença entre pessoas. E o verso 1 do capítulo 4 nos diz o seguinte: senhores, tratai todos os servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Então, há deveres também para os senhores. É isso que o Senhor está dizendo. Assim como os servos, eles tinham um Senhor, né, e que foram instituídos por Deus, os servos, os senhores daquela época, eles também deveriam obedecer a um grande Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eles não deveriam exercer a sua autoridade sendo maus, sendo severos, né? Eles deveriam deixar as ameaças, como o texto de Efésios diz, abandonar as ameaças. Deveriam abandonar toda forma de lesar, de alguma maneira, os escravos, senhores. Mas eles deveriam trabalhar, exercendo sua função de senhores, sabendo que há um grande Senhor no céu, que eles vão prestar contas. De maneira semelhante, meus irmãos, patrões de hoje, eles devem estar cientes de que o seu Senhor está no céu. E foi Ele que o constituíram como autoridade. Eles devem proceder assim para com seus subordinados, não sendo malignos, exploradores ou violentos. Somente assim nós vamos ter empregadores, patrões que são misericordiosos, não querem lesar de fato os seus funcionários, nem empregados preguiçosos que querem lesar também os seus patrões. Então o Senhor vai estabelecendo esses deveres recíprocos para os crentes, para os seus filhos. Nós sabemos, nós entendemos que essa realidade de fato só pode ser aplicada em um contexto cristão. Em um contexto cristão. E por isso, em diversas situações, nós vamos sofrer algumas injustiças, mas sabendo que nosso Senhor está no céu. Amém? A partir do verso 2, há uma mudança no texto. Paulo passa agora para admoestações gerais, né, de deveres recíprocos para aplicações mais gerais. Ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Após ele enfatizar a importância, no verso 16, da palavra, de que a palavra de Cristo deveria habitar abundantemente
nos crentes. Paulo lhe chama a atenção agora na perseverança da oração. Eles são aqui os crentes incentivados a orarem, a estarem sempre em oração, a aproveitarem sempre as oportunidades para orar. O comentarista bíblico William Hendricks, ele diz o seguinte sobre a oração. A oração é também uma arma divinamente designada por Deus contra os ataques sinistros do diabo e seus anjos. É também o veículo de confissão de pecados e o instrumento por meio do qual a alma agradecida oferece sua adoração espontânea diante do trono das alturas. Então, em momento algum, os crentes devem parar de orar. Paulo diz também aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Meus irmãos, há momentos no nosso dia que uma exclamação é uma oração. Ao pensar no trono, ao clamar por misericórdia, não necessariamente sempre de joelhos, mas ao elevar o nosso pensamento, a nossa atenção aos céus, ao trono, clamando por misericórdia, ou agradecendo, suplicando livramento, ou exclamando com força que o Senhor é soberano, estamos de fato orando. Isso deve ser constante no nosso dia a dia. Isso não diminui a importância da nossa oração em secreto, mas estar em oração constantemente é um chamado de todos, é um chamado para todos. E o verso 2 ainda diz, vigiando com ações de graças, né? Os cristãos, eles devem orar vigiando com ações de graças. Isso significa que eles devem estar atentos, acordados para os deveres que o contexto diz. Eles devem orar, mas estar atentos na prática de tudo aquilo que o texto nos diz, dos deveres relacionados à família, relacionados à igreja, relacionados ao trabalho e à sociedade. E com gratidão ao Senhor. É interessante que hoje em muitas igrejas e muitos iniciam uma oração como que colocando o Senhor contra a parede. E não é essa a realidade da oração. A nossa oração deve, em primeiro lugar, começar colocando a glória de Deus em primeiro lugar. Exaltando o seu trono, a sua santidade. Inicia-se assim uma oração piedosa, né? E orar com gratidão, reconhecendo as misericórdias recebidas. E mais uma vez, somos levados ao texto de Efésios 6,18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Olha que interessante. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Vigiai com toda perseverança. E assim o apóstolo Paulo chama a atenção para a oração. E ao mesmo tempo ele tenta aplicar a sua realidade. Paulo, meus irmãos, nesse contexto estava preso por pregar o evangelho, provavelmente em Roma, né? Foi quando ele escreveu essas cartas de prisão. E ele pede que ao orar os crentes se lembrassem dele para que as portas para a pregação se abrissem. Isso nós lemos no verso 3. Rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Estava preso por pregar o evangelho. Ele então pede para que os crentes orassem por oportunidade. Ele não ora em primeiro lugar para ser livre, né? Orem para que eu seja livre, mas para que Deus abrisse a oportunidade. Mesmo diante do julgamento, mesmo diante da sentença, que ele tivesse uma oportunidade para proclamar as verdades do evangelho. Mesmo diante de circunstâncias terríveis, ele queria uma oportunidade. Isso em várias outras passagens, como por exemplo Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não.
mesmo que não seja tão apropriado, mesmo que a circunstância não seja tão favorável, se o Senhor dê uma oportunidade, pregue a palavra. Né? E é isso que ele pede, e nós aplicamos isso à nossa realidade. Devemos orar por aqueles que estão na frente da batalha. Devemos orar por aqueles que estão pregando o evangelho por aí em lugares terríveis, em lugares hostis. Devemos orar para que o Senhor abra as portas para o avanço da igreja. É interessante que nós não oramos por isso, nós oramos por tantas coisas, mas nós não oramos, Senhor, faz a tua igreja avançar. E o Senhor faz, através da oração dos seus filhos, Deus faz com que a igreja avance. A igreja vai avançar. Né? E somos chamados a orar por todos aqueles que estão na frente do evangelho, pregando o evangelho. Né? Devemos de fato orar para a expansão do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo dos irmãos aqui. A partir do verso 4, o verso 4 ainda orai para que eu consiga manifestar francamente como me cumpre fazê-lo, né? Como de fato ele deveria pregar o evangelho, que o Senhor abrisse então as oportunidades. E o verso 5 vai dizer o seguinte: portai-vos com sabedoria. Paulo volta agora à realidade da prática individual. Interessante isso, né? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Essa aplicação aqui, meus irmãos, do apóstolo Paulo, é quanto à conduta dos crentes. Os crentes eram sempre vistos como maus e frequentemente injuriados ou injustiçados diante dos homens daquela época. As acusações desse primeiro século contra os cristãos eram as mais absurdas possíveis. Eles eram injuriados como antipatriotas, porque eles não prestavam incenso ao imperador. Eles eram chamados de incestuosos, porque chamavam suas esposas de irmãs. Né? Eles eram também chamados, em algumas circunstâncias, de canibais, porque comiam o corpo e o sangue de Cristo na ceia. Né? E, mal interpretado, eles eram acusados de diversas maneiras. Então Paulo ele chama a realidade aqui de uma conduta piedosa, de uma conduta santa. Portai-vos com sabedoria. Né? Por esse motivo, eles deveriam andar sabiamente. De fato, os pagãos, eles não leem a Escritura, mas em alguma medida eles vão ler os cristãos. Isso não significa que nós não devemos pregar. Há um dito aí, né? Se pregue a palavras, se possível, use palavras. Só que isso é uma tolice terrível. Nosso proceder deve ser santo e piedoso. Isso deve ser um testemunho. Mas a Escritura diz que devemos pregar a palavra para evangelizar. Devemos pregar a palavra, expor o pecado. E com isso mostrar a boa notícia do Evangelho. A boa notícia de que Cristo expiou os pecados da igreja. De que Cristo foi um sacrifício. Expiou os pecados do povo de Deus. Ao fazer isso, meus irmãos, estamos pregando e evangelizando os não crentes. Mas os crentes devem se portar com sabedoria. Porque os ímpios vão ler a nossa conduta. Vão ler o nosso proceder. E andar sabiamente é um ótimo conselho, é um ótimo dever que Paulo vai dar a essa realidade e a nossa realidade como um todo. Então, não somente isso, o texto diz: aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Algumas traduções vão trazer remir o tempo, né? A expressão, ela traz um sentido de como se fosse comprar as oportunidades, né? Fazer um uso sábio e sagrado de cada oportunidade, tanto em vigilância quanto em pregação. Então devemos fazer um uso sábio de toda oportunidade, tanto na nossa conduta piedosa quanto na oportunidade para a pregação, da evangelização, da defesa da verdade. E somos chamados a defender a verdade. Isso nos leva ao nosso último verso. O verso 6 diz assim: a vossa maneira de falar
seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de que saberdes como deveis responder a cada pessoa. O que é isso, né? O que Paulo está dizendo? Como podemos falar agradável? Como é que eu vou conciliar expor a verdade, expor o evangelho, a realidade da pecaminosidade humana de forma agradável? A expressão aqui, meus irmãos, é falar de maneira bem estruturada. Não é agradar o ouvinte, não é agradar o próximo com suas palavras, de que ele se sinta mais confortado, mais aconchegado, não, mas uma conversa bem estruturada. Falar com instrumentalidade, uma conversa cheia de argumentos que o Espírito Santo nos dá. É ser irresistível na argumentação. O cristão, meus irmãos, ele é sempre vitorioso ao falar, porque o Espírito de Deus o capacita. O Espírito de Deus lhe dá as palavras, e os homens não podem e não vão resistir. Não vão resistir. Porque a Escritura, ela vem do alto. Os pressupostos vêm do alto. O Evangelho veio do alto e é irresistível ao coração do humano. Vai ceder quando falamos através e guiados pelo Espírito de Deus. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Observe como é importante que os cristãos estejam treinados na apologética, na defesa da fé. E isso é eu estar habilitado com a Escritura, eu saber manusear a palavra de Deus. É quando alguém perguntar por que eu acredito, por que eu sou cristão, eu dar a razão. E eu mostrar, a partir disso, como é tolo, como é irracional o pensamento dos ímpios. Como o mundo, como o sistema pecaminoso dos homens caídos é fraco. Como a cosmovisão não cristã é fraca. E somente a partir de lentes cristãs, somente a partir de uma leitura da realidade, a partir da Bíblia, é que o mundo ele faz sentido. E eu apresento isso apresentando a Cristo, apresentando o que a Bíblia diz sobre o trabalho, apresentando o que a Bíblia diz sobre o casamento, apresentando o que a Bíblia diz sobre a sociedade, sobre o homem. Apresentando isso, o nosso falar vai ser com instrumentalidade, com brilhantismo. Não somente isso, o texto ainda diz, temperada com sal, a fim de que saberdes como deveis responder a cada pessoa. O que é temperada com sal, né? A gente sabe que o sal, ele é incorruptível, né? Nós colocamos, por exemplo, sal nos alimentos a fim de conservá-los, né? Onde tem sal, não há corrupção. Onde tem sal, o produto não se torna perecível, né? Eles não se corrompem. De maneira semelhante, os crentes, eles devem ter um falar incorruptível, né? Nossos argumentos e palavras devem ter uma boa dose de sal para combater a corrupção. E não somente isso, mas dar sabor. Dar sabor. Uma comida sem sal é terrível. Terrível, ninguém come comida sem sal. De maneira semelhante, um cristão que ao argumentar, a sua argumentação, a sua fala, não tem sal, é insuportável. É insuportável. Nós vemos em nossa realidade muitos homens e mulheres que ao falar, nós percebemos que não tem conhecimento bíblico. Não entende o que é o Evangelho. A gente vê o analfabetismo bíblico na boca da pessoa. Essa pessoa com certeza não tem uma argumentação brilhante, não fala de maneira agradável e nem tem a sua argumentação com sal, a fim de que possa lançar o sal para que haja resultado. E a corrupção seja então acabada. E nós lemos então em Mateus 5,13, para finalizar, o seguinte: vós sois o sal da terra.
mas o sal perdeu o seu sabor, como o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, meus irmãos, é essa a palavra do Senhor para nós. Nós vamos praticar. É um texto prático. Leia esse texto em casa, com calma. Aplique esse texto à sua realidade, no casamento, com os filhos, no trabalho, na sua vida cotidiana. Quando você for falar, que esse texto venha lançar luz à nossa realidade, a fim de que venhamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou, dar testemunho da verdade. Amém?